Bom dia, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais uma semana para falarmos do nosso livro Oração. Vamos então continuar. A necessidade de oração diária do professor. Cada professor deve receber diariamente instrução de Cristo e deve trabalhar constantemente sobre a sua direção. É impossível para ele compreender ou realizar corretamente a sua obra, a não ser que esteja muito com Deus em oração. Só com o auxílio divino, combinado com esforço fervoroso e abnegado, pode ele esperar fazer o seu trabalho com sabedoria e com perfeição. A não ser que o professor perceba a necessidade de oração e humilhe o seu coração perante Deus, perderá a verdadeira essência da educação. Ele deveria saber como orar e que linguagem usar na oração. Eu sou a videira, disse Jesus. Vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, capítulo 15, versículo 5. O professor deve deixar que o fruto da fé se manifeste nas suas orações. Deve aprender sobre como ir ao Senhor e pleitear com ele até que receba a certeza de que as suas petições são ouvidas. Nos tempos do Antigo Testamento, os israelitas oravam diariamente. Ao entrarem os sacerdotes de manhã e de tarde, por altura da oferta do incenso no lugar santo, o sacrifício diário estava pronto para ser oferecido no altar situado no pátio exterior. Este era um momento de intenso interesse para os adoradores que se reuniam no tabernáculo. Antes de entrarem na presença de Deus através da ministração do sacerdote, deviam empenhar-se numa análise sincera do coração e numa sincera confissão do pecado. Uniam-se em oração silenciosa, com o seu rosto virado para o lugar santo. Assim, as suas petições ascendiam com a nuvem de incenso, enquanto a fé se apoderava dos méritos do prometido Salvador, prefigurado pelo sacrifício expiatório. As horas designadas para os sacrifícios da manhã e da tarde eram consideradas sagradas e chegaram a ser observadas como o tempo estabelecido para o culto no seio da nação judaica. E quando, em tempos posteriores, os judeus foram dispersos como cativos por terras distintas, continuaram a voltar o rosto à hora marcada para Jerusalém e ofereciam as suas petições ao Deus de Israel. Neste costume, os cristãos têm um exemplo para a oração matutina e vespertina. Embora Deus condene uma mera rotina de cerimónias sem o espírito de adoração, olha com grande prazer para aqueles que o amam e que se inclinam cada manhã e cada tarde em busca de perdão para os pecados cometidos e para apresentarem os seus pedidos de bênçãos necessárias. A oração diária nutre a nossa experiência religiosa. A religião deve começar com o esvaziar e o purificar do coração e deve ser nutrida por oração diária. Uma vida diária de oração requer esforço fervoroso. Uma vida de oração e de louvor diários, uma vida que derrame luz sobre a senda de outros, não pode ser mantida sem esforço fervoroso, mas esse esforço renderá um fruto precioso, abençoando não apenas o receptor, mas também o doador. O espírito de trabalho altruísta em favor de outros confere profundidade, estabilidade e amabilidade, semelhantes às de Cristo, ao caráter e traz paz e felicidade ao seu possuidor. As aspirações são elevadas, não há espaço para a preguiça ou para o egoísmo. Aqueles que exercem as graças cristãs cresceram, terão nervos e músculos espirituais
e serão fortes para trabalhar para Deus. Terão percepções espirituais claras, uma fé firme e crescente, e poder prevalecente na oração. Aqueles que estão a vigiar em busca de almas, que se dedicam plenamente à salvação dos que estão no erro, e estão certamente a efetuar a sua própria salvação. Amém por isto. Nós sabemos que as obras não nos salvam, mas é um acréscimo da fé que nós temos e da graça de Deus de nos salvar, porque é pela graça que Deus nos salva, mas tudo vem por acréscimo, ou seja, tudo junto num bolo, não é? A fé, a graça, as obras, são todas metidas num bolo. A gente, por obediência a Deus, temos vontade de fazer boas obras, não é? Porque queremos estar do lado de Deus, queremos demonstrar o caráter de Deus e é assim que nós vamos fazer, juntando tudo num bolo e servindo o nosso Deus. E por isso ficamos por aqui, vamos pensar naquilo que eu li hoje, porque realmente nós precisamos estar mais tempo ao lado de Jesus, precisamos orar mais tempo e se calhar nós tentamos perceber porque é que por vezes a nossa vida não vai tão bem, porque a minha saúde porque que eu não tenho paciência para as situações da minha saúde, da minha família, porque que eu não tenho paciência para lidar com o meu filho, porque que eu ando desgastada, porque que eu ando cansada, se calhar porque não ouço as coisas que Deus me diz, não oro o suficiente. E por isso vamos ficar por aqui. Espero que tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.